salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso, que sabemos bem, não é apenas uma aula de ensino religioso, é a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso a muita gente linda que acompanha essa aula. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas! E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Olha só, turma. Revisão sobre concepção de vida e morte nas religiões. É revisão, hoje é revisão. Nós queremos conhecer a concepção de vida e morte nas tradições religiosas, através do estudo da doutrina e das escrituras sagradas. Nós queremos retomar o conteúdo estudado, esclarecer dúvidas sobre o conteúdo, a fim de preparar para a avaliação do bimestre. Então, turma, hoje é uma revisão do assunto. Deixa eu colocar aqui, bem colocado. Nossa aula terá 3 partes: as respostas para a morte, as respostas para a morte no mundo ocidental, judaísmo, cristianismo, islamismo. Então, vem comigo, sem perder tempo, querido aluno, querida aluna, salve, salve! Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer, de susto, de bala ou vício. Quando nascemos, a gente embarca nesse trem e fazemos uma viagem. E o mais interessante dessa viagem é que esse trem para, de vez em quando, numa estação. Pessoas descem, pessoas sobem dessas estações. E numa dessas estações, nós também desceremos e encerraremos a nossa viagem. Essa descida do trem nós denominamos de morte. Mas, afinal de contas, o que é morte? Nós conversamos sobre isso em aulas anteriores. Nós conversamos também sobre os 2 estágios da morte: a morte clínica e a morte vital. Professor, um amigo meu relatou certa vez que ele estava numa cirurgia, ele acabou morrendo nessa cirurgia e ele viu seres de luz, seres iluminados. Ele viu uma grande luz ao final de um túnel. Ele saiu do seu corpo e viu o médico tentando reanimá-lo, até que o médico conseguiu e ele retornou para o seu corpo. Ele ressuscitou, ele voltou a viver. Professor, isso é possível? Bem, querido aluno, olha só, a morte é um fato cercado de mistérios. Ninguém que realmente passou por ela voltou para relatá-la depois. Ninguém que de fato morreu retornou. Ah, professor, Jesus Cristo. Nós estamos falando, certo, em termos biológicos. Jesus Cristo, a sua ressurreição é uma fé do cristianismo, é uma crença cristã. Os cristãos acreditam, por meio de visões
de alguns discípulos de Jesus após sua morte acreditam que Jesus ressuscitou, voltou à vida, conviveu com seus seguidores por mais alguns dias e retornou para os céus. Estamos falando aqui em termos biológicos. Em termos biológicos, em fatos conhecidos, não se conhece nenhuma pessoa que de fato morreu e retornou. A morte é um processo lento e gradual, composto basicamente por 2 estágios. Claro que uma pessoa que é da área, ela consegue citar mais estágios, mais fases. Basicamente, vamos trabalhar com esses 2. A morte clínica e a morte vital. O primeiro estágio da morte é a morte clínica. Da morte clínica, você possui possibilidade de ser reanimado, porque a morte clínica não é a morte vital. A morte vital é o segundo estágio. A morte vital significa que o seu corpo, as suas funções vitais pararam completamente. Pois bem, não se tem nenhum relato de vida após a morte, de pessoa que voltou da morte quando ela já estava na morte vital. Não temos nenhum relato. Os relatos que nós possuímos de pessoas que morreram e voltaram à vida numa determinada situação são todos da morte clínica. Está bem? Volto a repetir. Um médico que esteja me assistindo, um biólogo, ele tem muito mais conhecimento do que eu, ele vai poder detalhar esses estágios, certo? Colocar mais detalhes, mais características. Aqui é um esquema bem simples para compreendermos esse processo da morte, leigos que somos. Uma pessoa especialista, ela conhece, tem muito mais conhecimento sobre o assunto. Bom, morte clínica, turma, é a parada da respiração, a parada da atividade cardíaca e de funcionamento cerebral. Mas não há a impossibilidade da reanimação, ou seja, é possível reanimar. Se uma pessoa sofreu parada cardíaca, é possível tentar, a tentativa de reanimação da pessoa, uma massagem cardíaca, ou se o socorro médico tiver chegado a tempo, aparelhos que vão tentar forçar com que a pessoa retorne à vida. Isso é na morte clínica. As pessoas que viveram situações muito próximas da morte e que relataram questões como: eu tive uma sensação de paz. Eu passei por uma experiência extracorpórea. Eu vi o meu corpo morto no chão e a pessoa, o médico, tentando me reanimar. Eu tive um encontro com seres iluminados. Esses relatos, como falei agora há pouco, só acontecem na morte clínica. Na morte clínica é possível reanimar. Porém, entre a morte clínica e o segundo estágio, que é a morte vital, nós temos um período de 5 minutos, que pode durar até mais, 30 ou um pouco mais. Esse período é o encaminhamento para a morte vital, a parada irreversível das funções vitais. O médico constata que as funções vitais da pessoa pararam completamente e isso é irreversível. Ela não retorna mais, ela não pode mais ser reanimada. Aí é a morte vital. Na morte vital, nós não temos nenhum caso digno de confiança relatado, certo? Temos experiências religiosas, experiências místicas que afirmam que a pessoa morreu de fato e ressuscitou, está bem? Mas, dignos de confiança, sob o ponto de vista científico, não temos casos, está bem? Esse processo entre a morte clínica e a morte vital, como falei para vocês, 5 até 30
35 minutos, tá bom? Então, o que é a morte? A morte em si, é uma parada irreversível das funções vitais constatada pelo médico. Diante dessa realidade da morte, a humanidade, ela começou a pensar. Pensou, o que acontece depois que a gente morre? O que acontece depois que esse corpo que saiu não consegue retornar para, né, o defunto, o cadáver? Bom, diante dessa dúvida sobre o que acontece após a morte, o ser humano elaborou algumas respostas, alguns consolos, digamos assim. E nós temos aqui 4 delas, que são as mais disseminadas na humanidade. Uma das respostas é o nada, a morte seria o fim de tudo. A outra resposta, a ancestralidade. A resposta seguinte, a ressurreição e a reencarnação. Vamos recordar uma por uma, tá bom? Olha só. A resposta do nada é a resposta do materialismo. São das pessoas que não são religiosas. Então, a resposta não religiosa. O que afirmam as pessoas que acreditam no nada como uma resposta para a morte? Que quando o seu cérebro para de funcionar e você perde a consciência, pronto, acabou. É o nada, a morte é o fim de tudo. A vida se desfaz no túmulo, está bem? Não acontece nada, você não vai para o paraíso, você não vai para o inferno, você não vai para outra dimensão, encontrar seres iluminados, você simplesmente deixa de existir e a sua eternidade é na sua matéria, não é? A matéria, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A sua matéria, ela vai permanecer eterna, certo? No mundo. Vai se tornar outras substâncias, não é? Bom, ancestralidade, turma. Aqueles que acreditam na ancestralidade afirmam que a pessoa, quando morre, ela volta aos seus ancestrais, ela volta aos seus antepassados. E cada criança que nasce na comunidade é um ancestral que retorna. Não no sentido de reencarnação, a pessoa voltou, mas no sentido de continuidade. Por exemplo, morreu o seu avô. O seu avô faleceu, ele deixou de existir. Ele vai permanecer vivo na sua memória. Cada vez que você invocar, citar o nome do seu avô, citar os seus feitos, as suas conquistas, o seu nome permanecerá eterno, vivo, na memória da comunidade. É mais ou menos o conceito de imortalidade, eternidade dos gregos que motivaram a literatura grega a descrever os grandes heróis. O que motivava Aquiles a ser um grande herói grego? O nome dele ser preservado no decorrer dos séculos. Hoje ainda se fala sobre Aquiles, ainda se fala sobre Heitor, ainda se fala sobre Odisseu, grandes heróis, Teseu, grandes heróis gregos, porque da literatura grega. Por quê? Porque os seus feitos, as suas conquistas, deram a cada um status de jamais serem esquecidos na memória do seu povo. Então, a pessoa ela permanece viva na memória. Anos depois, nasce uma nova criança na família. Quando essa nova criança nasce, as pessoas dizem: olha, o avô voltou, o vô voltou, o pai voltou, certo? Ou seja, ele retornou nesse bebê, mas esse bebê, ele vai ter uma missão, continuar o legado, o trabalho do seu avô. É uma continuidade, não é que o avô retornou,
uma reencarnação. Por falar em reencarnação, vamos logo para o ponto 4. Ó. Reencarnação significa ter a carne de novo. É voltar a viver noutro corpo, noutra existência. O que significa o quê? A pessoa morreu. Para aqueles que creem na reencarnação, a pessoa morreu e o corpo não serve para mais nada. O corpo é descartável. A pessoa vira um espírito. Esse espírito vai para um plano, uma outra dimensão, e nessa outra dimensão ele vai avaliar essa sua última encarnação, as encarnações anteriores, e vai se preparar para uma nova reencarnação, ou seja, vai voltar a viver, mas agora noutro corpo e noutra existência. A reencarnação, ela é diferente da ressurreição, por quê? Porque a ressurreição, a pessoa não volta com outro corpo, ela volta com o mesmo corpo. E na ressurreição, a pessoa não volta com o mesmo corpo numa próxima existência, no século seguinte, no milênio seguinte, não. Ela volta a viver com o mesmo corpo, mas vai ter que esperar o juízo final, o fim do mundo para ressuscitar, para voltar a viver. Então, na reencarnação, a pessoa volta a viver noutro corpo, noutra existência. Na ressurreição, a pessoa volta a viver com o mesmo corpo, mas vai ter que esperar pelo juízo final. Agora vamos fazer um passeio pelas religiões ocidentais e a resposta que cada uma possui sobre a vida após a morte. Então vamos recordar todo esse trajeto das religiões ocidentais. Lembrando que no Ocidente, a resposta para a morte que predomina é a ressurreição. Voltar a viver com o mesmo corpo no juízo final. A ressurreição é uma crença do judaísmo. A ressurreição é uma crença do cristianismo. E a ressurreição é uma crença do islamismo. As três principais religiões ocidentais, as três acreditam na ressurreição como resposta para a morte, certo? Significa dizer, volto a repetir, você volta a viver com o mesmo corpo, mas tem que esperar o juízo final. Bom, com relação à concepção de imortalidade da alma no judaísmo, não há um consenso. Assim como também não há um consenso no judaísmo sobre o significado da ressurreição. Existem várias correntes, cada corrente no judaísmo tem o seu ponto de vista. O judaísmo sempre foi uma religião muito democrática. Ele permite que as pessoas façam teologia e desenvolvam pensamentos teológicos. Já no tempo de Jesus, havia várias correntes no judaísmo. Eram fariseus, eram os saduceus, eram os doutores da lei, os batistas, os herodianos e assim por diante, tá bom? Então, hoje não é diferente. O judaísmo ainda mantém essa grande quantidade de correntes que tornam todas legítimas, que tornam o judaísmo uma religião muito democrática sob o ponto de vista da reflexão teológica. Bom, nós possuímos vários pontos de vista no judaísmo sobre o entendimento de imortalidade da alma. Há um consenso entre os rabinos. Os rabinos são os líderes religiosos do judaísmo. Embora haja muitas explicações e muitos pontos de vista, há um consenso. A morte não é o fim da vida. Há este consenso. Olha, a morte não é o final da vida. O judeu acredita que a vida tem uma continuidade. Mas como essa continuidade ocorre, aí sim, o como é que vai ser alvo de muitas interpretações. Para alguns,
e essa visão é bem fundamentada na Bíblia, para alguns, a continuidade significa continuar através dos filhos. E nós chegamos então ao conceito de imortalidade muito parecido com o conceito de ancestralidade, antepassados. E combina bem, porque os judeus, pelo menos no tempo bíblico, evocavam muitos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e assim por diante. Então, se a continuidade significa continuar através dos filhos, havia uma preocupação enorme com a descendência. Principalmente o homem. O homem tinha que ter deveria ter, era obrigado a ter uma descendência, porque essa descendência é que iria propagar, né, a memória, ia reavivar no povo a memória dessa pessoa. Nós temos um caso muito dramático no judaísmo bíblico, que é o caso de Abraão. Abraão estava velho, próximo da morte, digamos assim, e ele não tinha filhos. Quando Abraão morresse, e se ele não tivesse filhos, o seu nome seria esquecido. Não haveria ninguém na face da terra que dissesse, olha, havia um homem chamado Abraão que adorava o Deus único. Então, Abraão precisava desesperadamente de um filho para dar uma continuidade à sua família. Então, Sara, vendo isso, oferece a sua escrava Agar para Abraão, para que Abraão tivesse um filho com Sara por meio da escrava Agar. Esse filho nasceu, é Ismael. Ismael, até hoje, para o islamismo, é o filho da promessa. Para o judaísmo, essa ação de Sara foi uma ação errada, porque a promessa feita a Abraão de que ele teria uma descendência foi uma promessa feita por Deus. Sendo uma promessa feita por Deus, quem iria cumprir a promessa era Deus e não Sara. Então Sara agiu por conta própria e agiu errado, segundo o judaísmo. Está bem? Abraão deveria esperar a intervenção de Deus. Essa intervenção aconteceu. Sara, mesmo idosa, ela engravidou e então nasceu Isaac. Isaac deu continuidade ao nome, à família de Abraão. Isaac teve filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, que formaram, segundo a tradição, as 12 tribos de Israel. Então, para essa primeira concepção de imortalidade da alma do judaísmo, na medida em que você mantém a pessoa acesa, viva na memória do povo, ela continua inspirando e é eterna. Com a ressurreição, há o mesmo debate no judaísmo, tá bom? Não há um consenso. É literal, ou seja, a ressurreição acontece de verdade, como, por exemplo, na visão bíblica de Ezequiel 37, em que ossos ganham carne, pele e ressuscitam. Aqui é a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, certo? Ossos que estavam secos ganham carne. Aqui é uma visão da ressurreição. Ela é literal assim mesmo, ou ela é uma metáfora? Vamos ver, por exemplo, aqui o ponto de vista de um profeta famoso no judaísmo, Isaías, que é conhecido como profeta da corte. Por quê? Porque Isaías era membro da corte, era membro daqueles que trabalhavam com o rei. Havia em Israel os profetas do povo, que moravam com o povo, e os profetas da corte, que trabalhavam para o rei. Então, cada profeta tem um ponto de vista diferente sobre o que é o judaísmo, o que são as promessas de Deus e etc. Olha só, olha o que Isaías vai dizer. Acompanha comigo, ó. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão
e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha, a terra lançará de si, ó. A pessoa vai ser lançada, sair do mundo dos mortos e voltar para a vida, tá bom? Alguns rabinos, líderes do judaísmo, creem que as pessoas vão ressuscitar literalmente no dia do juízo final e que essa ressurreição tem um local para acontecer, o Monte das Oliveiras. Assim diz, por exemplo, uma promessa do livro de Zacarias. O Monte das Oliveiras, ele abriga hoje o maior cemitério judaico do mundo. Por quê? E o mais caro também. Por quê? Porque se os mortos vão ressuscitar e eles vão começar a ressuscitar no Monte das Oliveiras, então aqueles que estão enterrados no Monte das Oliveiras serão os primeiros a ressuscitar. Tá? Por isso que ali é um cemitério muito disputado. Os judeus, eles possuem um enorme apreço, carinho pelos seus cemitérios. Afinal, neles as almas dos judeus descansam até o dia da ressurreição. Querido aluno, querida aluna, abraço carinhoso, salve, salve, gente linda, maravilhosa, acompanhando a revisão de ensino religioso sobre vida após a morte. Bom, saímos do judaísmo e vamos ingressar agora numa religião que foi fundada por um judeu. O judeu Jesus Cristo, o profeta do judaísmo, ele está nas origens do cristianismo. O cristianismo foi fundado, por seus seguidores. Jesus nunca deixou de ser judeu sob o ponto de vista histórico. Era um profeta judeu. Um profeta polêmico, digamos assim, porque ele formulou uma nova doutrina. Ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Bom, a definição de cristianismo é a religião daqueles que acreditam que Jesus Cristo é, olha só, aqueles que fazem parte do cristianismo, eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, morto e ressuscitado, que Jesus seria o Messias prometido ao judaísmo. E mais, para os cristãos, Jesus Cristo é a nova aliança. Deus inicialmente, ele fez uma aliança com os judeus, mas no decorrer da história, os judeus foram muito infiéis à aliança. São inúmeros os casos bíblicos em que os judeus cometem infrações, certo? Contra a aliança. Então Deus teria se cansado dos judeus e de sua constante infidelidade e teria vindo ele próprio, na pessoa de Jesus Cristo, instalar uma nova aliança. Na antiga aliança, Deus no céu se aliou com os seres humanos na terra. Na nova aliança, Deus desceu do céu, conviveu conosco e instalou essa nova aliança. Por essa razão, segundo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, a promessa de Deus feita a Abraão, ela não mudou. Se você se aliar a Cristo, aquela promessa a Abraão continua valendo. Só que Cristo, ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas na primeira aliança. Ou seja, durante a história dos judeus, houve uma série de fidelidades, uma série de traições à primeira aliança de Deus com a humanidade. Para cada
cada transgressão, para cada erro, o judeu fazia um sacrifício para, né, reafirmar esse pacto com Deus. Olha, eu errei, estou arrependido, mas agora vamos, né, reforçar essa aliança. Bom, como Deus teria se cansado da quantidade enorme de infidelidades dos judeus, ele desceu ao mundo sob forma de Cristo. E Cristo foi o quê? Cristo foi morto na cruz. E os cristãos viram, os seguidores de Cristo viram, nessa imagem da cruz, o maior sacrifício da história. Antes, os seres humanos infiéis sacrificavam cordeiros para purificar-se dos seus pecados. Mas o sacrifício de Cristo foi o maior de todos. O próprio Deus sacrificou-se pela humanidade. Essa é a visão do cristianismo, tá bem? O próprio Deus se sacrificou. Então, ele é uma nova aliança. E esse sacrifício de Deus, de Cristo na cruz, o Deus, ele, olha só que interessante, ele apagou todas as transgressões da antiga aliança, se você acreditar, tá bom? A origem do cristianismo, por volta dos anos 30, na Judéia, na Palestina, livro sagrado da Bíblia, e o que interessa? Resposta para a morte, a ressurreição. Para os cristãos, Cristo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ficou morto 3 dias incompletos, tá bem? Então, ao ressuscitar, Cristo foi glorificado por Deus. E ele nos mostrou que nós também seremos glorificados. Então, com a morte, o cristão é glorificado. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez sentar no céu. Assim diz Efésios 3:6. Então, a morte de Cristo e a sua ressurreição apontam para o cristão a seguinte mensagem: com vocês ocorrerá a mesma coisa. Com a morte, vocês serão glorificados, assim como Cristo foi glorificado. A grande questão aqui no cristianismo é que nós temos duas visões sobre o que vai acontecer após a morte, pelo menos duas visões diferentes sobre o que vai acontecer após a morte e como será o fim do mundo. Os evangélicos, eles têm a sua própria doutrina sobre o fim do mundo. Os católicos também têm a sua própria doutrina sobre o juízo final. Vamos ver uma por uma, ou melhor, vamos recordar uma por uma. Olha só. Para os evangélicos, aqueles que morrem, eles dormem num sono eterno até que Jesus volte. Então, eles aguardam o juízo final para poderem ressuscitar. O católico, ele vai dizer que antes do juízo final, haverá um juízo particular. Aqui temos uma diferença enorme entre teologias. Bom, quando estiver se aproximando a volta de Jesus ela vai marcar o início do fim do mundo, haverá um tempo de tribulação e crise na humanidade, serão sinais. Quando a humanidade estiver atravessando problemas enormes, Cristo retornará. Só que é o seguinte, antes que Cristo retorne, a igreja será arrebatada. Ou seja, aqueles que são fiéis a Cristo, eles não vão experimentar as dores da grande tribulação que será o fim do mundo. Então, a igreja será arrebatada, haverá uma grande tribulação e, em seguida, haverá um tempo de paz, de felicidade para os justos, chamado de reino milenial. Esse reino milenial, ele não é consenso no mundo evangélico.
a quantidade de teorias sobre o reino milenial que eu encontrei é enorme. Então, pode ser que eu esteja falando agora sobre o reino milenial e estar situando depois da grande tribulação, e você falar, não, é antes da tribulação, não, é mais para o fim. Nem eu estou errado, nem você está errado. Há muitas teorias sobre o reino milenial, não é consenso no mundo evangélico. E se você está duvidando, depois dessa aula, acesse a internet, coloque reino milenial, teologia, e você vai encontrar muitas teorias. Bom, então Jesus retornará definitivamente e ele vai julgar os vivos e os mortos. Depois do julgamento, ele vai entregar ao Pai o reino, será o fim, certo? Os vivos, claro, ressuscitarão para a felicidade eterna, os mortos para a condenação. A teologia católica, ela é mais bem trabalhada, mais bem desenvolvida e mais objetiva. Os católicos, entre eles encontraram um discurso unificado sobre o fim do mundo, tá bom? Eu não sou católico, eu sou evangélico, tá certo? Mas reconheço que a Igreja Católica conseguiu unificar esse ponto de vista, pelo menos oficialmente. Claro, tem um teólogo no catolicismo que não concorda com esse esquema. Bom, quando você morre, você logo será julgado. É o juízo particular. Assim que você morrer, você será julgado por Deus, certo? Ontem eu assisti o filme O Alto da Compadecida. E aí, quando você morreram os personagens, eles ficaram logo diante de Jesus e de Maria, naquele julgamento que foi feito para definir quem ia para o céu, quem ia para o purgatório e quem ia para o inferno. Então, daquele jeito que acontece no Alto da Compadecida, acontece segundo a teologia católica, no que diz respeito ao juízo particular. O Alto da Compadecida não fala sobre o juízo final, fala sobre o juízo particular. Quem é a compadecida? É Nossa Senhora Maria, que se compadeceu, certo, daqueles que iriam ser condenados ao inferno e contornou a situação. Alguns foram para o purgatório, outros foram salvos e o João Grilo voltou à vida. Bom, se o saldo for positivo, se a pessoa for julgada, recorda-nos do filme O Alto da Compadecida, não é? Se a pessoa for julgada e o saldo for positivo, ela vai para o céu. Ela está, salva. É uma herança que está guardada para eles no céu, segundo o livro de Pedro. Se o saldo for negativo, tiver sido uma péssima pessoa, a pessoa vai para o inferno queimar eternamente com os demônios. Assim acontecerá no fim dessa era, segundo o livro de Mateus, capítulo 13. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, foi salvo, vai para o céu. Foi condenado, vai para o inferno. Os católicos, eles acreditam no purgatório. O purgatório é um estágio intermediário. Basicamente, o purgatório é isso aqui, ó. Aqui está o céu e aqui está o inferno. Como pensam os católicos sobre isso? Olha só. E é lógico, isso tem lógica. Há pessoas que nem são tão ruins o bastante para merecer o inferno e nem foram boas o bastante para alcançar o céu. Pessoas medíocres, que estão na média. Essas pessoas que seria uma injustiça serem enviadas para o inferno, porque não são tão ruins quanto aquelas que estão no inferno. E também não poderiam ir para o céu, porque não são tão boas quanto aquelas que estão no paraíso, na eternidade.
Deve haver, o católico pensa assim, deve haver um estágio intermediário. Deus, na sua sabedoria, deve ter preparado um local onde essas pessoas que ainda precisam melhorar vão ficar temporariamente se purificando para ir ao céu. Quem está no purgatório, gente, quem está no purgatório, ele tem a sua passagem para o céu garantida, só que vai demorar um pouco mais, tá bom? Nós não temos nenhum relato bíblico direto que fale sobre o purgatório. Nós temos insinuações, horizontes bíblicos. Então, teologicamente, biblicamente, o purgatório não tem fundamento, mas teologicamente sim. Por exemplo, uma história que Jesus contou. Ele contou que uma pessoa devia muito dinheiro a outra pessoa e ao rei, acho que é ao rei, devia muito dinheiro ao rei ou a um grande líder. E, naquela época, quem devia dinheiro a outra pessoa e não pagasse, era enviada à prisão. Então, essa pessoa, por não pagar a dívida, ela foi encaminhada à prisão. Só que ela pediu misericórdia, perdão ao seu credor, dizendo, olha, eu não tenho como pagar sua dívida, mas, por favor, não me escravize, não me prenda. E essa pessoa, esse líder, disse, olha, eu vou perdoar a sua dívida, pode ir para casa. Porém, essa pessoa que teve a sua dívida perdoada, ela encontrou uma terceira pessoa que lhe devia dinheiro. E ele chegou já na brutalidade, né? Pague o que me deves! Pague o que me deves! E mandou o cara para a prisão, direto, sem piedade nenhuma. Quando o rei soube que aquela pessoa que lhe havia, certo, perdoado a dívida, não fez o mesmo com aquela terceira pessoa, o rei disse, aí olha só, aí aqui é que está a lógica do purgatório, que foi que o rei disse, prendam essa pessoa, certo? Eu não vou mais perdoar a sua dívida, prenda essa pessoa, e ela vai ficar presa até que pague o último centavo. Ou seja, quando ela pagar o último centavo, ela vai alcançar a liberdade. Assim também seria para quem está no purgatório. Está preso no purgatório, mas quando se purificar, pagar os seus pecados, alcança a liberdade, vai para o céu, tá bom? Esse aqui é só o primeiro estágio, o juízo particular. Aí nós temos o juízo final, no fim do mundo. O evangélico, ele aborda muito a questão do arrebatamento, O católico, ele não trabalha teologicamente a questão do arrebatamento, mas a Igreja Católica trabalha muito em termos teológicos a parousia, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai conduzir os vivos para a glória e ele vai julgar esse mundo. Olha só, no juízo particular, a pessoa é julgada. No juízo final, a humanidade, o mundo será julgado como um todo. Então, o católico, ele diz, no fim do mundo, não vai ser julgado fulano A, fulano B ou C, vai ser julgada toda a humanidade. Deus vai dar a última palavra sobre a humanidade. O mal acabará e o bem triunfará. Assim fala Mateus, capítulo 24, versículo 27. Ó. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, aí quando será o fim do mundo? Interessante que o Autocompadecida que eu assisti ontem foi a versão dos Trapalhões, dos anos 80, os Trapalhões no Alto da Compadecida. Sim, antes daquele filme que vocês conhecem, do Alto da Compadecida, com atores globais, certo? Antes, os Trapalhões haviam feito uma adaptação no cinema. E eu conhecia essa primeira adaptação. O que é interessante, há algumas diferenças entre uma história e outra. Mas uma cena interessante no Alto da Compadecida dos Trapalhões, que se perdeu na versão mais moderna que nós conhecemos, do Selton Mello, é que
Na hora em que Maria, Nossa Senhora, ela diz, João Grilo, você pode voltar à terra? Jesus disse, calma, não vai ser assim tão fácil. João Grilo, eu deixo você voltar à terra, contanto que você me vença num desafio. Aí é interessante que o João Grilo já coça a cabeça. O Didi é o João Grilo, né? Aí ele coça a cabeça. Mas que desafio é esse? Aí Jesus, que é o Mussum negro, fala para o Didi, Didi, você vai voltar à terra se você me fizer uma pergunta que eu não posso responder, que eu não consigo responder. Aí pronto, né? Lascou, porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Só que o João Grilo era esperto, malicioso. Então o João Grilo pergunta para Jesus, para Deus, né, para o Mussum. Pergunta assim, bom, já que você quer que eu faça a pergunta, eu faço a pergunta para você. Quando será o fim do mundo? Na Bíblia diz que o filho não sabe quando será o filho do mundo, só o pai. Aí Mussum diz, de fato eu não sei, só o pai que sabe, o filho não sabe, assim está na Bíblia, você pode voltar para a terra. Genial, não é? Genial, essa piada se perdeu na versão do Celton Mello, não é? Então vamos lá, turma. Nesse fim do mundo, que não sabemos, nem Jesus, o Filho, sabe quando será, somente o Pai, e a quem ele revelar, assim diz a Bíblia. Nesse fim do mundo, tá bom? Após o julgamento, os santos vão ressuscitar para a vida eterna, e os condenados, eles vão receber um corpo cinzento e pesado, e serão encaminhados à condenação eterna. Certo? Aqui é a escatologia católica, do cristianismo. Não se esqueçam que em nossas aulas nós falamos também de experiências antecipadoras do céu, quando eu sinto um pouquinho do céu aqui na terra, por exemplo, quando eu reencontro uma pessoa querida após muito tempo, e também inferno, experiência antecipadora do inferno. Por exemplo, uma depressão é uma experiência antecipadora do inferno. Não esqueçam disso na prova, tá bom? Eu não coloquei porque é muito fácil. Você sabe o que é o inferno na sua vida, o que é o céu. Todo mundo sabe identificar quando está passando pelo céu ou pelo inferno na terra, né? Para terminar, olha só o que os muçulmanos falam sobre a vida após a morte, tá bom? O islamismo acredita na ressurreição. Dessas três religiões ocidentais que vêm de Abraão, judaísmo, cristianismo e islamismo, o islamismo é a religião mais jovem. Ela é, certo, do ano de 1617, se não me engano, quando houve a revelação. Coloque aí século VII, tá bom? Não esqueça a data e pense no século. Ó, aqui nós temos a Kaaba, o maior símbolo do islamismo. Aqui é a cidade de Meca. A Kaaba é um monumento, né, que, segundo a tradição, foi construído por Abraão e seu filho Ismael. No canto da Kaaba, nós temos a Pedra Negra. A Pedra Negra é uma pedra que originalmente era branca, que foi entregue a Adão na criação do mundo, e ela foi ficando escura com o peso dos pecados da humanidade. Essa pedra se perdeu. Abraão teria reencontrado essa pedra e construiu exatamente aqui em Meca, na Arábia Saudita, esse monumento onde se encontra essa pedra. Uma pedra que marca, não é? Que Deus construiu o mundo, né? Deus criou o mundo, tá? Os muçulmanos, eles também acreditam que as pessoas vão ressuscitar no último dia. Só que, olha só, questão de prova, eles chamam o último dia de dia da ressurreição ou dia do juízo final. Os muçulmanos acreditam que esse evento será uma avaliação da humanidade por Alá. Então é bem parecido com o julgamento final do cristianismo. Só que, no caso, quem julgará será Alá, tá? Haverá ressurreição e um julgamento. Bom, não sabe também os muçulmanos, não sabe quando ocorrerá esse fim do mundo, esse evento.
E os muçulmanos também não têm um roteiro unificado sobre como será este fim do mundo, tá bom? Bom, a crença no julgamento final após a morte, ela é necessária para que o ser humano tenha um senso moral de dever. E é muito importante para o islamismo. Todo muçulmano, ele pratica a caridade e o bem, já pensando em ser bem avaliado, bem julgado no dia da ressurreição. Porque Deus é um juiz onipotente. Mas, ao mesmo tempo, Deus é um Deus repleto de amor e compaixão. Ao julgar os seres humanos no fim do mundo, Deus será justo, ele vai punir somente aqueles que não se arrependeram e quem não for crente, e ele também será misericordioso. Aqueles que se arrependerem alcançarão a misericórdia de Deus. Em todos os capítulos do Corão, todos eles começam com a seguinte frase: em nome de Alá, o misericordioso, o compassivo. Por isso, todo muçulmano, ele deve ter um temor saudável, que é mais ou menos o que o cristão também acredita. O cristão, ele não deve ter medo de Deus, ele deve temer a Deus, não é? Temer a sua presença. Quando eu tenho medo, eu me afasto. Quando eu temo, eu me aproximo e trato com respeito. Assim também é o islamismo, tá bom? Aqui nós temos o nome Alá em árabe, não é? Com o islamismo também é da mesma forma, tá bom? O muçulmano deve ter um temor de Deus, não deve ter medo, mas ter um temor. Bom, para onde vão os julgados no dia da ressurreição? Aqueles que não forem muçulmanos, os descrentes, e aqueles muçulmanos, os crentes, que não se arrependerem do pecado, da sua vida pecaminosa, eles vão direto para o inferno. Assim fala o Alcorão. Os hipócritas clamarão: acaso não estávamos convosco? Ser-lhes-á replicado: sim, porém caístes em tentação e vos enganaste mutuamente e duvidaste da religião. E os vossos desejos vos iludiram, até que se cumpriram os desígnios de Alá, e o sedutor vos enganou a respeito de Alá. Assim, pois, hoje não se aceitará resgate algum por vós, nem pelos incrédulos. A vossa morada será o fogo, que é o que mereceste, e que destino cruel. Então, aqueles que forem julgados culpados, olha, direto para o inferno. Os demais, os crentes, principalmente os crentes, e aqueles crentes que pecaram e se arrependeram, aí, meu filho, eles estão de boa, tá bom? Eles estão de boa, eles vão para o paraíso. Segundo o Alcorão descreve o paraíso como um lugar onde os justos encontrarão prazer e conforto. Eles descansarão num jardim, por exemplo. Olha o que fala aqui a descrição do Alcorão, capítulo 4. Olha só a visão do muçulmano sobre o paraíso, não é? Quanto aos crentes que praticam o bem, vamos colocá-lo em jardins. Então, o céu é um jardim, abaixo dos quais correm rios, o que faz todo sentido. Certo? O mundo árabe, onde o islamismo é muito forte, no mundo árabe há muito deserto. Então, o rio, a água, é importante. Então, não faz sentido. Aliás, faz todo sentido o céu ter água. Onde morarão eternamente. Onde terão esposas imaculadas. Né? Então, o fiel muçulmano vai receber várias esposas virgens no paraíso e descansará numa sombra. Olha só que interessante, né? E além disso, o Alcorão vai dizer que aqueles que habitarão o paraíso usarão roupas verdes. Obterão jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios, onde usarão braceletes de ouro, vestirão roupas verdes e repousarão sobre tronos elevados. Que ótima recompensa, que feliz repouso. Interessante, né? Ó. Para quem vai para o paraíso, que ótima recompensa e que feliz repouso. Para quem vai para o inferno,
que destino cruel. O Alcorão é bem claro, não é? Você arca com as consequências das suas escolhas. Nossa, aula boa, acaba rápido, 3 minutos e meio. Vamos responder pelo menos umas 2 perguntas. Muito fáceis, nem vamos perder tempo pensando demais. Qual resposta para a morte afirma que a vida acaba no túmulo e o indivíduo deixa de existir? É a reencarnação? É a ressurreição? É o nada? Ou é a ancestralidade? Gente, a resposta para a morte que diz que a vida acaba no túmulo e o indivíduo deixa de existir é aquela que fala que não acontece nada. Olha, o que acontece após a morte? Não vai acontecer nada. Você vai simplesmente deixar de existir. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Vamos lá. Segunda. Qual resposta para a morte afirma que a pessoa volta a viver noutro corpo, não é no mesmo corpo, e noutra existência, não é nessa mesma existência, e nem precisa esperar o juízo final? É muito fácil, muito bem, acertar em cheio, não é? Nem precisa pensar. Reencarnação. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Terceira, qual é a resposta para a morte no islamismo? Olha, se o islamismo fala em juízo final, e nesse juízo final fala que será o dia da ressurreição, então a resposta para a morte no islamismo é, sem dúvida alguma, a ressurreição. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Vamos passar adiante, gente, tá bom? Revisão, 1 minuto e meio para a aula acabar, turma. Olha só, nós temos aqui tudo o que nós vimos na aula de hoje, uma revisão da revisão, um resumo da revisão. Recordamos, sobre o que é a morte. E nós distinguimos 2 estágios da morte. A morte clínica e a morte vital, a morte real. Na morte clínica, alguns órgãos param, mas é possível a reanimação. Na morte vital, uma parada irreversível, não tem mais volta das funções vitais. Pessoas que viveram situações próximas da morte estavam na morte clínica, tá bom? Respostas para a morte são 4 que nós aprendemos. O nada, a morte é o fim de tudo. Ancestralidade, o ser volta aos antepassados, aos ancestrais. Reencarnação, a pessoa volta a viver outro corpo, noutra existência. E a ressurreição, que é a resposta para a morte do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, volta a viver com o mesmo corpo no dia do juízo final. Abraço carinhoso. Quando retornarmos, concepção de vida e morte no Oriente. O Oriente, gente, basicamente o Oriente acredita na reencarnação, tá bom? Terminar aqui. Reencarnação, tá bom? Um abraço carinhoso. Até a próxima aula. Salve, salve e tchau!